entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero fazer uma comparação com você entre o tempo antigo e o tempo atual. Como que as pessoas viviam com Deus naquele tempo e como nós podemos viver com o Senhor hoje. Naquela época, os deuses, eles eram carregados pelo povo. Aonde ia, carregavam seus deuses. E com o Senhor também não era diferente. Aonde o povo de Deus ia, carregava a arca, porque o Senhor estava representado naquela arca. Aquela arca era a arca da presença de Deus. Então, onde eles iam, eles carregavam aquela arca e eles construíam tendas e colocavam aquelas tendas e a arca sobre a tenda. Então, aonde foram, carregaram. Mas chega um momento em que o rei Salomão vai construir um templo. E esse templo passa a ser a casa definitiva do Senhor. E Deus é representado como Deus fisicamente naquele lugar. Deus age naquele lugar. E o rei Salomão termina a sua construção e ele começa a orar. E ali ele ora por várias situações. A primeira é que se houvesse algum problema entre irmão com irmão, por engano, roubo, adultério, porque matou, qualquer coisa, então que o Senhor olhasse do céu, condenasse o culpado, absolvesse o inocente, que o Senhor fizesse o julgamento. E ali ele já começa agora a fazer diferente. Agora ele começa a falar sobre o povo e Deus. Se o povo se afasta de Deus, já não é mais um com o outro, agora é do povo com Deus. Então, se o povo se afasta de Deus, aí ele começa a clamar em 3 situações. Nas 3 situações ele fala primeiro guerras, e aí depois ele fala sobre fome, sobre falta de chuva, escassez, depois ele fala sobre pragas e pandemias. Então, tudo isso vindo do céu como castigo, porque o povo afastou-se de Deus, então que o Senhor, tivesse misericórdia. Mas o que ele fala com esse povo, com o Senhor sobre esse povo? O povo tinha que ouvir no templo, ou eles tinham que se voltar para o templo, ou eles tinham que estender suas mãos em direção ao templo. E ali, olha como a gente já começa a ver diferente, E também clama em relação às pessoas, os estrangeiros, os gentios, pessoas que não eram do Senhor, mas que ouvem do Senhor e começa a compreender. Então, se esse povo começa a compreender de Deus e eles vêm e oram em direção àquele templo, então que o Senhor manifestasse sua glória, sua graça, e que eles, a sua bondade, para que eles pudessem glorificar a Deus. E ele traz mais 2 situações, que é a situação de quando Deus tirar uma pessoa, mandar uma pessoa para determinado lugar, por uma guerra, por uma luta, uma batalha, que se esse povo orasse voltado para a cidade, voltado para aquele lugar, então que eles fossem abençoados para que eles fossem vitoriosos no lugar, já que o Senhor tinha mandado eles lá. Mas se o povo fosse levado cativo, se o povo fosse preso, se o povo fosse arrastado e estivesse em algum lugar que eles não tivessem mais opção, então se eles orassem voltados para a terra, já não era nem só para a cidade, mas para a terra, não só para o templo, mas para a terra, então que o Senhor ouvisse. Isso aconteceu, sabe com quem? Com Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes da janela dele, voltado para a terra de Jerusalém. Então, ele clama ele coloca essas questões, dessas formas, e diz, mas todas elas, esse povo tinha que se voltar para aquele lugar. E hoje nós não vivemos mais dessa forma. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o Pai e mandou o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós não temos que carregar mais arca, nós não temos mais que nos voltar para Jerusalém, nem para o templo, porque ele foi até destruído, mas nós temos que voltar o nosso coração e tornar o nosso corpo um templo para que o Senhor possa habitar. Então, o Senhor hoje ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele hoje habita dentro de nós. Por isso nós temos a responsabilidade de nos tornarmos cada vez mais santos, buscar santificação. Nós somos perfeitos? Não somos, mas nós temos que buscar ser o melhor de nós. E o Espírito Santo nos ajuda, porque o Espírito Santo ele nos constrange, o Espírito Santo ele nos transforma e ele nos faz caminhar cada vez mais no caminho que o Senhor tem para cada um de nós, no propósito que ele tem para cada um de nós. O Senhor ele nos fez, ele nos formou a cada um de nós para que todos nós fôssemos salvos. A palavra dele diz o seguinte, que ele não tem prazer que ninguém se perca. Mas se nós vamos nos perder, porque é uma decisão pessoal, não é por causa do Senhor. O Senhor ele deixa claro que Jesus ele veio e morreu por todos. Ele morreu por aqueles 2 homens que estavam na cruz. Só que um quis e o outro não quis. Um se arrependeu e o outro debochou. É isso que faz a diferença. O Espírito Santo, ele quer habitar em nós. E nós precisamos mudar o nosso comportamento, deixar de sermos servidores, escravos, dominados pela natureza humana, para passarmos a ser controlados pelo Espírito Santo. Aí nós vamos fazer o que o Senhor quer e nós vamos ter ele aqui, sem precisar de buscar em outros lugares. Amém? Que você seja um templo do Espírito Santo. E que Deus te abençoe, que Deus sobre te levante o seu rosto e te dê a paz.